Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou a Alzimaira, professora de Geografia, e como eu havia prometido, eu gravei esse aulão, né? É uma aula de revisão para a nossa avaliação do quarto bimestre, tá? Gostaria de incentivar vocês para os estudos, para que todos possam alcançar notas maravilhosas. Queria lembrar também que a nossa avaliação é no dia 24 de novembro. Vamos lá, agendem essa data. Dia 24 de novembro é o dia da nossa prova de geografia, é nossa avaliação e valerá 70 pontos. Essa avaliação será pelo Google Forms. Sim, eu vou montar uma prova. Todas as questões serão de múltipla escolha, tá? E somente o capítulo que vai cair na prova é o capítulo 7. Sim, vocês estudarão o capítulo 7. O nome do capítulo é África, diversidades e contrastes. É esse capítulo 7 que vai estar caindo na avaliação de geografia. Tá bom, pessoal? Então, vamos pro aulão. Eu vou estar aqui ajudando vocês, falando sobre tópicos que eu vou cobrar na prova. Vou estar falando de alguns detalhes, tá? Que eu já separei para a montagem da avaliação. Espero que vocês fiquem atentos. Vocês assistam esse vídeo, depois reassistam quantas vezes for preciso, tá? Juntamente com a leitura do capítulo 7 sobre a África, para que vocês brilhem nessa avaliação, tá bom, pessoal? Então, a primeira coisa que eu gostaria de estar falando sobre a África para vocês, como tópico de estudo, é destacando o relevo e a hidrografia do continente africano. Então, gente, em seus aspectos físicos, a África apresenta algumas características bem marcantes, tá bom? A maior parte dos planaltos tem seu início próximo à costa, tá? Enquanto as principais planícies e depressões estão localizadas bem mais no interior. Do ponto de vista, gente, geológico, o continente da África, ou seja, o continente africano, é predominantemente formado por antigos estudos entremeados por bacias sedimentares, tá bom? Entre as principais bacias hidrográficas, como nós estamos falando de hidrografia, entre as principais bacias hidrográficas da África, nós podemos destacar qual rio será? O Rio Nilo e seus afluentes. Presta atenção. Quando trata-se de hidrografia da região da África, tá? Quais são as principais bacias hidrográficas? Dentro das principais bacias hidrográficas, nós vamos poder destacar o Rio Nilo e seus afluentes, tá? Esse Rio Nilo também forma uma das principais hidrovias do continente africano. Então, se eu perguntar qual é o rio que forma das principais hidrovias do continente africano e é uma das principais bacias hidrográficas, é qual? O Rio Nilo. Prestem atenção nesse detalhe, tá bom? Mas é bom esclarecer que outros rios importantes que constituem as bacias hidrográficas da região também podem ser destacados, como o Rio Congo, por exemplo, que ele é formador da maior planície fluvial do continente africano, tá bom? O Rio Níger também, que é o terceiro maior rio do continente em extensão. Cuidado, também posso perguntar, qual é o maior rio, o terceiro maior rio do continente em extensão? É o Rio Níger, né? Então, vamos ficar atentos para todos os dados hidrográficos que o livro de vocês
apresentam sobre a África, tá bom? Lembrando que estudamos também a respeito da África sobre o clima e as formações vegetais da África. Então, se eu perguntar a vocês, a partir de tudo que nós discutimos em aula, tudo que eu ensinei para vocês, qual será o clima que atua no litoral norte da África? Será que alguém aí saberia me dizer? Então, gente, é o clima mediterrâneo. O clima mediterrâneo atua no litoral norte da África, onde se verifica a presença também do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico, tá bom? E quanto ao clima, falamos também de formações vegetais nesse capítulo. Vocês lembram e se recordam qual é o maior deserto do planeta Terra? Será qual é? Então, gente, também localizado ao norte da África, o Saara. Não se esqueçam que eu vou cobrar na avaliação. O Saara, deserto do Saara, é o maior deserto do planeta Terra, tá? Portanto, gente, falando de vegetação, de deserto do Saara, podemos observar, né, que as vegetações de deserto, estepes e pradarias ocupam grande parte da porção norte, pois elas sofrem o quê? Ficam sob influência desses dois tipos climáticos, tá? Quais dois tipos climáticos, professora? O clima semiárido e o clima desértico. Então, se eu também perguntar sobre o clima e perguntar quais são os dois principais climas da África, da região africana, vocês vão me responder quais são? Clima semiárido e o clima desértico. Não se esqueçam desses detalhes, porque também pode cair na prova. Então, recapitulando, o clima mediterrâneo atua no litoral norte da África, onde se verifica a presença do mar Mediterrâneo e do Oceano Atlântico. E não se esqueçam que na porção norte do continente africano, além da vegetação de deserto, nós também podemos encontrar estepes e pradarias, tá bom? Então essas são as características de vegetação e clima da África, tá? Eu também gostaria de ressaltar para vocês alguns detalhes sobre a regionalização do continente africano. Está no livro de vocês, página 364. Vocês também podem fazer a leitura, tá? Mas o mais importante é que você saiba que diferentes critérios podem ser utilizados para regionalizar a África, tá? A regionalização mais usual destaca o quê? Os aspectos étnicos e religiosos da região e divide o continente todo da África em África Islâmica e África Subsaariana. Então vamos lá? A África é dividida por aspectos étnicos e religiosos e o continente africano é dividido em duas regiões: África Islâmica e a África Subsaariana. E daí, sobre a África Islâmica, né, ficou muito bem explicado em aula. A África Islâmica ocupa e engloba vários países, como Egito, Argélia, Líbia, Marrocos, Tunísia e Saara Ocidental, tá bom? Outro detalhe importante que eu posso cobrar sobre a África Islâmica é qual é a língua mais falada, qual é o idioma oficial desses países da África Islâmica. É a língua árabe. Sim, a língua árabe é o idioma oficial dos países lá da África Islâmica e é falada pela maioria da população.
tá? Em questão de religião, essa população é adepta ao islamismo. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar. Nós falamos sobre a África Islâmica, agora nós vamos falar de alguns detalhes e características da África subsaariana, não é? Então, pessoal, a África subsaariana é localizada ao sul do deserto do Saara e engloba a maior parte dos países do continente. Tá? 81% da população se localizam na África subsaariana, tá? Essa região, gente, presta atenção que vai cair na prova. Essa região da África subsaariana apresentam a predominância majoritariamente da população de pele negra. É uma característica marcante da região da África subsaariana. Outra, ela é localizada ao sul do deserto do Saara. Outra, tem grande diversidade étnica e religiosa, tá? Essa região apresenta predominância de pessoas negras em seus países e grandes contrastes culturais e uma enorme diversidade étnica e religiosa. Ainda falando sobre a África subsaariana, um outro detalhe que vocês têm que ficar atentos é que a África Islâmica, a religião predominante era o islamismo. E agora aqui na África subsaariana, qual é a religião predominante? É o cristianismo. Tá bom? Então foca nesses detalhes, nesses dados, que com certeza vai cair e ser cobrado na prova, pessoal. Tudo bem? Então falando também sobre a população da África. A África, pessoal, é formada por quantos países? Quem sabe me dizer? E se eu colocar uma questão de múltipla escolha? Quantos países formam a África? 54 países, tá? A África é formada por 54 países e sua população é cerca de 1,2 bilhões de habitantes, apresentando grandes diversidades étnicas, como eu falei anteriormente. Ao mesmo tempo, gente, que o continente apresenta grandes centros urbanos, também é comum, tá? A presença de grandes extensos vazios demográficos, mostrando que a ocupação humana no território africano é bastante irregular, tá bom? Então, tratando-se também de população, eu gostaria de lembrar vocês que nós estudamos uma tabela a respeito do país mais populoso da África, vocês lembram? Então, se eu cobrar na avaliação qual é, dentro desses 59 países, né, que integram a África, qual é o país mais populoso da África? Quem lembra? Muito bem, é a Nigéria. A Nigéria é considerado o grande gigante africano. Ele é o país mais populoso da África. Então, pessoal, somente esse capítulo 7, capítulo 7, que será cobrado na prova. Aqui está meu conteúdo, que vai ser cobrado em cada turma. Somente esse capítulo sobre a África vai ser cobrado na avaliação. Então, não deixem para estudar na véspera, estudem desde hoje, reassistam esse vídeo, tá? E aí, eu gostaria de desejar uma boa sorte para vocês. Esses foram todos os dados e dicas que eu coloquei para vocês que vai cair na avaliação, tá bom? Então, fiquem com Deus e foca nos estudos.